versículo 1, com a glória de Deus. Eu quero compartilhar algo com vocês aqui hoje, que o Senhor falou comigo alguns tempos atrás, há um ano atrás. Amém. Esse período de um ano que eu estou aqui em Tailândia, né? E Deus falou no meu coração muito forte, e a gente foi montando aquilo que Deus foi colocando no nosso coração, e eu quero compartilhar com vocês, amém? Amém. Quem tem Bíblia aí, abra em Jonas capítulo 1, verso 1, que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam a cada um os seus deuses. Lançava no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um profundo sono. Diga misericórdia. Misericórdia. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens? Está dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembra de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aleluia. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, que ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele disse: levanta-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Eu queria que você se detesse comigo nesse versículo e repetisse comigo. Fala: porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Amém? Amém. Eu quero compartilhar com vocês, eu li esse texto todo. Olha os profetas chegando aí. Para que E aí, vocês varão? tenham entendimento da Maratona! Paz. Glória a Deus. Muitos Graças jovens a Deus. reunidos Amém. aqui. Sejam bem-vindos, Bênção gente. de Deus. Eu li tudo isso para que vocês pudessem entender aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema que Deus compartilhou no meu coração, e o tema é: atitudes que geram tempestades sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Se nós formos observar essa história, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à cidade de Nínive. O que Deus falou para ele? A palavra de Deus vem em direção a Jonas, e Deus falou para ele: olha, levanta-te e vai à cidade de Nínive. Quando nós entendemos que alguém traz essa palavra para nós levantar,
A palavra levantar, nós só falamos para alguém quando ele está deitado ou quando ele está sentado. Então, essa palavra só vem para alguém quando ele está num estado cômodo, que ele está na sua zona de conforto. Então, essa palavra veio para Jonas e o Senhor disse: olha, levanta-te e vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então a Bíblia diz que Jonas ouviu aquela palavra, ele se levantou, mas ele fez o que Deus mandou, sim ou não? Não. Jonas se levanta, vai até Jope, paga a sua passagem e vai para uma direção que Deus não mandou ele ir. E a primeira atitude que nós vamos ver aqui, que gera tempestade sobre as nossas vidas, é quando nós fugimos do chamado de Deus para a nossa vida. O Senhor chamou Jonas para pregar na cidade de Nínive, para ele se levantar e ir naquela cidade e pregar contra ela, porque a malícia dela já estava diante a face do Senhor. Mas Jonas se levanta e ele vai até Jope, paga a sua passagem e vai para uma cidade chamada Tarsis, aonde Deus não tinha mandado ele ir. Muitos de nós estamos sofrendo hoje porque nós não estamos ouvindo a voz do Senhor. Verdade. Ou estamos ouvindo, mas nós não temos praticado aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Deus manda eu evangelizar Vila Macarrão e eu vou para o Jardim Primavera, mas Deus me deu uma direção para ir para Vila Macarrão. O que Jonas fez? Jonas foi para Tarsis e Deus mandou ele ir para onde? Nínive. Jonas estava fugindo do seu propósito, da sua missão. E todas as vezes que nós fugimos da nossa missão, todas as vezes que nós fugimos daquilo que Deus nos chamou para fazer, gera sobre nós uma tempestade. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas talvez isso que você está vivendo agora é porque você desobedeceu a voz de Deus e não está cumprindo o seu chamado. Tem pessoas que elas não se acham na vida porque elas não têm cumprido o seu chamado. Então a Bíblia diz que Jonas, ele sai do lugar que ele estava e vai para um lugar que Deus não mandou ele ir. E todas as vezes, irmão, que nós teimamos e não vamos para onde Deus nos chamou para ir, nós pagamos o preço. Verdade. Nós sofremos. Deus cobra de nós. Deus cobra das pessoas que estão ao nosso redor. Agora, preste atenção comigo. Isso causou sobre aquele navio uma grande tempestade. Por quê? O próprio Jonas trouxe para a vida dele uma grande tempestade. E por muitas vezes nós perguntamos: ei, varão, Pai do Senhor, como é que você está? Irmão, eu estou passando numa luta, eu estou no meio de uma tempestade. Mas muitas vezes a tempestade não é Deus que nos colocou nela. Muitas vezes a tempestade é porque nós desobedecemos a voz de Deus. Nós ignoramos aquilo que Deus fala. Nós acreditamos na voz de fulano porque fulano falou. Nós acreditamos na voz de ciclano porque ciclano falou. Mas muitas vezes nós estamos negligenciando a voz de Deus. Eu quero trazer uma palavra para vocês profética nessa oportunidade. Que vocês venham ouvir a voz do Senhor. Amém. E cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem gente aqui que Deus chamou para visitar. Tem gente aqui que Deus chamou para interceder para o outro. Tem gente aqui como ele, Deus já deu a graça para ele convidar pessoas e influenciar pessoas para estar junto na célula, para levar para o encontro. Tem gente que Deus vai usar para dar um abraço. Tem gente que Deus vai usar como uma menina te usou, falando para ele: fulano, como é que teu nome mesmo, varão? Vitor, faz o teu devocional hoje. Tem gente que Deus levantou só para te impulsionar, dizendo: fulano, vai orar hoje, fulano, você precisa fazer o teu devocional. Mas Deus te chamou para isso, então cumpra aquilo que Deus te chamou. Você está entendendo?
Deus te chamou para tocar, então toque. Deus te chamou para cantar, então cante. Mas você precisa exercer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque senão você vai entrar em uma grande tempestade. Quem está entendendo? Glória a Deus. Gente, eu falo assim é porque você vai perdoando aí, tá? Glória a Deus. Porque é o meu jeito mesmo, tá? Mas vamos lá. Deixa Quem está Deus te entendendo? usar. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Qualquer coisa você pode falar, pastor, mas é isso, e o que é isso? Vamos, quero que vocês interajam comigo, vamos lá? A segunda tempestade, segunda atitude que gera tempestade sobre a nossa vida é tentar mudar o nosso destino próprio sem a direção De Deus. de Deus. O que Jonas fez? Jonas levantou, e quando ele levantou, ele muda o rumo que Deus tinha mandado ele ir com a sua própria decisão. O que o Jonas estava fazendo? Ele estava fazendo a sua própria vontade. Ele não estava fazendo a vontade de Deus. Jonas paga a passagem. Quando ele desce a Jope, que ele paga a passagem dele, ele está mudando o seu próprio destino. E todas as vezes que nós tentamos, queridos, mudar o nosso destino, Deus nos manda fazer algo, Deus nos manda para algum lugar, e nós mudamos nosso destino para outro lugar, começa a gerar uma tempestade sobre a nossa vida. Nós não podemos ser guiados pela nossa própria vontade. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Jonas deixou de cumprir a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Todas as vezes que um crente que tem chamado, tem vocação de Deus, que faz tudo o que ele quer, ele vive sobre uma grande tempestade de tribulação, de luta, de perseguição, em todas as áreas da sua vida. Eu estava passando por uma tribulação muito grande quando Deus falou comigo essa palavra. Eu não posso viver segundo a minha vontade, do jeito que eu quero, porque eu não posso viver a minha vida, mas eu tenho que viver a vida de Deus. Jonas, ele mudou o seu próprio destino. Deus falou para ele, olha, você vai para Nínive, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu te nomeei para isso, eu te chamei para isso, mas Jonas vai para onde ele quer. E todas as vezes que nós fazemos as coisas sem a direção de Deus, nós quebramos a cara. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, que fez as coisas sem pedir uma direção de Deus, você se arrependeu. Todas as vezes que você fez uma coisa que você não pediu a opinião de Deus, você se frustrou com isso. E tem muitos jovens que se afastam da igreja, saem da igreja, fala que Deus não existe. Sabe por quê? Não é porque Deus é errado não, não é porque Deus é ruim não. É porque ele faz as coisas e ele não pede a direção de Deus. E quando nós não pedimos a direção de Deus, irmão, nós temos que sofrer a consequência das nossas próprias decisões. Meu pastor sempre pregava dizendo que plantar é opcional. Eu tenho uma semente, eu jogo na terra se eu quiser, mas depois que eu plantei, eu vou colher do fruto do que eu plantei. Verdade. Nós somos resultado daquilo que falamos, daquilo que ouvimos. Então nós temos que tomar cuidado e saber que o que nós estamos vivendo agora, Deus não é culpado. O que nós estamos vivendo agora é resultado de uma decisão que tomamos sem a direção de Deus, e hoje nós estamos sofrendo por causa disso. Todas as vezes, irmãos, que eu tomei a decisão sem Deus estar na frente da minha vida, eu me arrebentei, eu me frustrei. E o mais difícil é recomeçar. Tailândia para mim está sendo recomeçar, e recomeçar não é fácil. Recomeçar é difícil. E nós nos vemos muitas vezes no meio da tempestade e não sabemos por quê. Decisões erradas. Querendo mudar o nosso próprio destino. Deus te chamou para uma finalidade. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus já falou no seu coração. E muitas vezes você não tem dado ouvido para isso. Ouça a voz de Deus. Confie em Deus. Porque muitas vezes, irmão, parece
que ouvir a voz de Deus, ou ir na direção que Deus nos manda nós ir, parece que traz uma insegurança, parece uma incerteza, parece assim, algo que, meu Deus do céu. Por exemplo, quando eu saí da cidade que eu estava para ir pastorear uma outra cidade, eu ganhava bem, eu estava bem, eu tinha uma condição financeira bem, e eu larguei tudo, tirei tudo, larguei tudo e fui. Mas eu fui porque Deus me deu uma direção. Amém. Quando Deus está na direção é totalmente diferente. Eu estou passando o que eu estou passando agora, mas eu sei que não foi uma desobediência de Deus, porque eu cumpri aquilo que Deus me chamou para fazer. Então você tem que entender que muitas vezes, meu Deus, eu vou largar esse serviço, eu estou ganhando tantos reais aqui, e eu vou viver da obra, a obra, se o povo dizimar eu vou ter, se não dizimar eu não vou ter, eu não vou comer. Mas eu quero te dizer, confie na direção que Deus está te dando. Deus te mandou ir, vai, irmão, está abençoado, foi Deus que falou, foi. Então não tema, não tenha medo, porque todas as vezes que nós cumprimos o propósito de Deus, ao chamado de Deus, Deus cuida de nós. Somos bem recompensados. Amém? Quem está entendendo? Estou achando vocês calados assim, galera, para que vocês não estão entendendo. Tá? Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Terceira atitude que gera tempestade sobre a nossa vida é saber quem é que está entrando na nossa embarcação. Agora preste atenção. A terceira atitude que gera tempestade na nossa vida é saber quem está entrando na nossa embarcação. Ou em outras palavras, quem está entrando na nossa vida. Agora preste bem atenção comigo. Jonas paga a sua passagem e entra dentro de uma embarcação. Dentro de uma embarcação. Agora, Jonas entra dentro dessa embarcação, onde pessoas que não tem nada a ver com o chamado de Jonas, não tem nada a ver com a missão que Deus deu para Jonas, sofre também as consequências de uma desobediência. Agora presta atenção, todas as vezes que eu e você desobedece a voz de Deus, todos que estão ao redor, que não tem nada a ver com aquilo que Deus nos chamou, sofrem também a consequência de uma desobediência. O que aconteceu? Deus manda sobre o mar um vento e uma grande tempestade. Aqueles marinheiros não tinham nada a ver. A Bíblia diz que eles começam a pegar as suas fazendas. Quando eles dizem fazenda, eles estão falando dos seus mantimentos. Eles pegam os seus mantimentos e começam a jogar para o lado de fora, para o navio ficar maneiro, para eles não afundar, porque as ondas eram fortes, os ventos eram fortes, e ia contra aqueles navios, e eles estavam com medo, achando que eles iam naufragar. Todas as vezes que eu desobedeço aquilo que Deus chamou eu para fazer, a minha família sofre, os meus amigos sofrem, as pessoas que dependem de mim sofrem, as pessoas que estão ao meu redor sofrem, porque eu desobedeci a voz de Deus. Então eu preciso tomar cuidado. Quem é que está entrando na minha vida? Tem chamado de Deus? Tem. Está cumprindo o chamado de Deus? Não. Eu, meu amigo, então você trate de começar a ouvir a voz de Deus para eu poder andar com você, porque senão eu posso sofrer com você a mesma consequência que você está sofrendo, porque você está sendo desobediente. Eu tenho um chamado, e a minha consequência da minha desobediência não pode atingir você. Eu preciso ouvir a voz de Deus e ser abençoado, para que todos que estão ao meu redor sejam abençoados também. Aqueles marinheiros que estavam dentro do barco, eles perderam fazendas, eles perderam seus mantimentos por causa de Jonas, que desobedeceu a voz de Deus. O que o Jonas fez? Foi para dentro de um porão e dormiu um sono profundo. Isso me fez lembrar uma coisa, essa ministração, né? Que a nossa vida, a nossa salvação, a nossa conversão, na verdade, e não é isso. Na verdade, a conversão de outras pessoas, vai depender do fato da gente se converter hoje.
eu fico pensando assim, eu nunca li o livro de Jonas, né? Porque eu comecei minha leitura, a Bíblia toda ano passado, e tipo assim, o tempo eu parei, agora comecei do Novo Testamento, Velho Testamento, tô quase acabando, mas ainda não cheguei em Jonas. E eu só conheço a história de Jonas por ouvir falar. E uma coisa que eu entendo, eu sei que aquele povo que Jonas foi chamado para ministrar, né? Eu fico pensando assim, o que aconteceria com aquele povo se Deus tivesse permitido que Jonas não tivesse ido, na verdade. Se Deus não tivesse mandado aquela tempestade, Jonas estaria nessa cidade, eu não lembro o nome, estaria nessa cidade e aquele povo estaria perdido, estaria condenado. Então a salvação de outras pessoas depende do nosso sim para Jesus hoje. Sim. Sabe? Uma coisa que eu sempre tive na cabeça foi no encontro que eu aprendi isso, na verdade, não tem? A salvação de outras pessoas vai depender da minha conversão. Eu sim. Muitas pessoas estão morrendo porque talvez a pessoa que era para servir de canal de bênção na vida daquelas pessoas para mudar, para converter, disse não para Jesus um dia. Talvez se a gente endurecer o nosso coração por medo, por vergonha, não sei, mas se a gente endurecer o nosso coração hoje, talvez muitas pessoas vão sofrer, muitas pessoas vão até morrer no futuro por causa de nós. Porque eu acredito sim que esses meninos que falaram tal, que foi que levei pra igreja, não foi à toa. Porque o que eu quero chegar, onde eu quero chegar assim, eu nunca teria chamado eles pra igreja se um dia eu não tivesse abrido meu coração pra Deus. Com certeza. Certeza. Eu nunca tinha vindo porque tu não tinha dado um sim. Porque tem pessoas que vai vir através da gente, né? Eu decidi botar a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu acredito que isso foi muito importante, porque o meu sonho nunca foi ser um evangelista, nunca foi ser baterista, como eu quero ser agora, que eu tô aprendendo. Nunca foi ser um ministro, ter muita vontade de ministrar, entendeu? Sim, pastor e tal. Nunca foi meu sonho, meu desejo, nunca quis trilhar esse caminho. Mas eu preferi botar a vontade de Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu creio que um dia sim eu vou chegar a esse ponto de ministrar, de ganhar muitas almas do Senhor, de participar do ministério e tudo isso para glorificar o nome do Senhor, que eu tenho muita vontade. E isso dependeu da questão de eu ter escolhido botar a vontade de Deus na minha vida. Porque se eu tivesse vivido tudo que eu planejei para mim, eu não estaria aqui hoje. É isso que eu quero dizer. Se todos os meus sonhos se realizassem, não seria isso, sabe? E eu acredito que a vontade de Deus é que tem que permanecer, né? É tipo assim, gente, imaginou se o pastor Wagner e a pastora Jane tivessem falado não para Jesus. Nós poderíamos estar aqui sim ou não. Talvez estaria aqui outra galera, porque outro pastor tinha dado sim. Ele estava rebanhando outro pessoal. Você está entendendo? Mas o pastor Wagner e a pastora Jane disse sim. Você está entendendo? Agora imagina. Jonas fugiu do chamado dele, que era para ir para Nínive. Se Deus não dá um jeito de mandar Jonas para lá mesmo, o que teria sido daquele pessoal? O que teria sido de nós se não tivesse a pastora Jane e o pastor Wagner para falar um sim para nós? O que teria sido de nós se Jesus tinha falado assim: pai, eu não vou morrer por ele não, se eu quisesse arrumar outro jeito aí, mas eu não vou não. Mas ele veio. Falando aí essa palavra aí, né, da desobediência traz consequência. Eu sou uma prova viva disso aí, irmão. A minha desobediência trouxe a consequência para quem estava comigo no barco, que era a minha família. Através da minha desobediência e movimento no mundo do crime, mataram um irmão meu para se vingar de mim. E agora, 5 anos atrás, mataram a minha mãe para se vingar de mim. Então, a minha desobediência trouxe consequências a quem estava ao meu redor. Ao meu redor. E isso aí é uma palavra forte que... Mas eu não posso estar com esse sentimento de culpa, né? Não, porque eu liberei o perdão. Mas eu quero dizer, como exemplo, que o que a gente vai fazer na rua, como eu estou escrevendo um livro, eu falo sobre isso. Irmão, o que você faz lá na rua vai atingir a sua família. Às vezes você está envolvido no mundo do crime, das drogas, que eu vim desse mundo, eu falo muito sobre esse mundo. Aí você apronta ali, cara, você está sujeito a colocar a sua família toda em perigo, como o Jonas aí, colocou pessoas que não tinham nada a ver a perigo, mas graças a Deus ele voltou atrás, né? E eu esperei acontecer para voltar atrás, e Jonas não. Mas na verdade ele esperou, né? Que ele ficou dentro da baleia, né? Dentro da barriga do peixe, né? Amém. Então, irmão, nós precisamos entender
e saber quem é que está entrando na minha vida. Quem é que está entrando na sua vida? Tem chamado de Deus? Quem é os teus amigos que estão andando com você? Ele tem chamado de Deus? Ele está cumprindo o chamado de Deus? Talvez, pastor, mas eu não descobri qual é o meu chamado. Mas ele está tentando descobrir, ele está orando. Porque, gente, vou falar bem que um negócio para vocês. Eu estou indo na igreja, entrei pouco tempo ali na Nova Aliança, mas uma coisa eu percebi nitidamente. Na Nova Aliança só fica parado quem? Pastor Wagner falou uma palavra linda esses dias. Gente, eu estou precisando de gente para o som. Eu estou precisando de gente para isso. Daqui um dia eu vou precisar de presidente de jovem. Daqui um dia eu vou precisar... Gente, tem oportunidade. Está faltando, Gente, a Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores para a sua seara. A palavra que eu ia falar agora. Você está entendendo como é que é? Então, tem como a gente descobrir, tem como a gente fazer. Pastor, eu nunca preguei, mas tem a primeira vez, irmão. Cola no Felipe. Felipe, eu quero oportunidade. Começa na célula. Você está entendendo como é que é? Lê a palavra, começa a falar. A primeira vez que eu fui ministrar a palavra, irmão, meu pastor estava lá perto, eu fui falar sobre Daniel e eu fui falar a palavra Nabucodonosor. Fiquei assim, Nabu. Quando ele saiu, eu falei Nabucodonosor. Nervoso, mas tudo tem uma primeira vez. A nossa primeira vez não vai ser boa. Mas eu preciso persistir no chamado que Deus me deu. Deus me chamou. Entendeu? E como que eu descubro isso? Orando, lendo, buscando a Deus, participando dos cultos. Mas eu não posso ser irresponsável, irmão, de deixar de cumprir o chamado de Deus. E tenho que ter certeza, eu tenho um chamado. Então eu carrego a responsabilidade comigo e tenho uma responsabilidade com as pessoas que estão ao meu redor, porque elas não podem sofrer a consequência de uma desobediência minha. Então nós temos que entender isso aí. Tá claro aí, irmão? Vocês estão entendendo? Amém. Então vamos lá. Quarta atitude que gera uma tempestade na nossa vida. Presta atenção. A desobediência de Jonas trouxe tempestade para a vida de pessoas que não tem nada a ver com a sua missão. Agora presta atenção. Eu tenho uma missão. Fala comigo, eu tenho uma missão. O chamado, eu tenho o meu chamado. Agora eu preciso cumprir esse chamado. Agora, Jonas está dentro de uma embarcação, há um alvoroço, dormindo, e os mestres do navio olham para ele e falam assim: o que tu tem? Tu tá dormente? Tu não tá vendo? Em outras palavras, tá dizendo, tu não tá vendo essa tempestade? Tu não tá vendo esse alvoroço? Tu não tá vendo essa gritaria, o medo que está sobre nós? De onde tu é? Qual é o teu Deus? Clama o teu Deus, moço, para que ele possa te ouvir. E quem sabe ele possa ter misericórdia de nós. Quem é tu? Ele fala: não, eu sou um hebreu e temo o Senhor. Aí, presta atenção, o tanto que Deus é maravilhoso. Os caras que não temiam a Deus, que tinham outros deuses, diz a Bíblia que eles entenderam que Jonas estava fugindo diante da face do Senhor. Aqui, você pode ler que está aqui, os homens. E os homens chegaram de grande temor e disseram: porque cadê o versículo? Grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Porque sabiam os homens que fugiram diante da face do Senhor. Quer dizer, os caras nem conheciam o Deus de Jonas, mas já sabia que Jonas estava fugindo dele. Tu tá entendendo como é que é? Então Jonas estava fugindo dele. Então eles começaram a lançar sorte, e a sorte caiu em Jonas. Aí eles perguntaram: por que tu fez isso com a gente? Tá vendo o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Tu não se preocupa. Em outras palavras, eles estavam falando. Aí eles disseram: o que nós iremos fazer para que essa tempestade possa se acalmar? O que Jonas falou? É só me jogar no mar. Olha a consequência aí, hein? Podia ter pegado um barco, entrado, indo de barco, ir para Nínive. Aí o que ele falou? É só me jogar dentro do mar. Aí ele disse mais assim, o versículo aqui, no versículo 12, parte B. Ele diz assim, porque eu sei que é por minha causa
essa tempestade. Agora ele reconheceu. Porque eu sei que tudo isso que está acontecendo, a culpa é minha. Porque eu tenho um chamado, porque eu tenho uma missão, porque tem uma voz sobre mim, há algum líder sobre mim, e eu não obedeci à voz dele, por isso que vocês estão perecendo, é por isso que está acontecendo tudo isso, e vocês têm que me jogar no mar. Quando vocês me jogar no mar, haverá uma grande bonança e tudo vai se acalmar. Jonas reconheceu que ele era culpado de tudo aquilo que está conhecendo, irmão. Isso que eu acho lindo. É quando nós reconhecemos que erramos. É quando reconhecemos que falhamos. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A Bíblia diz que Jonas falou, ora, me lança no mar. Eles pegaram Jonas, jogaram Jonas dentro do mar. E a Bíblia diz que um grande peixe, outros falam baleia, mas a Bíblia não fala baleia, fala um grande peixe, engoliu Jonas. E ele passou de 3 dias e 3 noites. Aí no capítulo 2 do livro de Jonas, ele faz uma oração. Eu vou até ler para vocês como que ele comparou a barriga do peixe. Presta atenção aqui. Capítulo 2, versículo 1 de Jonas, diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, misericórdia. E tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Agora presta atenção. Quando nós não vamos pelo amor, nós vamos pela dor. Ele poderia ir bonitinho, dentro do navio, cheirosinho, chegar em Nínive, pregar a palavra, mas um peixe foi o seu meio de transporte. E eu quero liberar uma palavra nessa noite para você aqui. Se você não for com as suas próprias pernas, Deus vai fazer um jeito que Ele vai te levar com as tuas pernas ou não, mas vai te levar para o propósito a qual Ele te chamou para você fazer. Aleluia, glória a Deus, eu faço é crer. Eu não sei de que maneira Deus vai usar, mas que Ele vai usar, porque Deus chamou foi você. Gideão era o mais pobre da sua casa, mas Deus não estava contando com o recurso de Gideão. Deus ia dar recurso para Gideão vencer os medianitas. Eu quero dizer para você, eu não sei de que maneira Deus vai te levar, mas que Ele vai te levar para Nínive, Ele vai te levar. Deus vai te levar para onde Deus tem um chamado para você. Eu não sei se é em algum bairro dessa cidade, eu não sei se é na praça desse lugar, eu não sei se Deus vai te usar para abrir células, eu não sei, mas Deus vai cumprir o chamado dele para a sua vida, e o tempo é agora. O tempo é agora. Deus vai te levar. E ele fez essa oração, Senhor, de dentro, ele comparou a barriga do peixe como o inferno, porque ele orou dentro da barriga do peixe, ele fez uma oração. E a Bíblia diz, se você for ler o capítulo 12, que o peixe jogou ele na praia de Nínive. E ali ele pregou a palavra, e ali ele cumpriu o chamado de Deus, e ali ele fez o que Deus chamou ele para fazer. Eu quero te dizer, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, com amor, com uma alegria, amém, debaixo da obediência, que você será bem abençoado. Não deixa ir debaixo de uma desobediência não, irmão, que você vai chorando, você vai berrando, você vai sofrendo, mas você vai. Eu deixo essa palavra para vocês. 4 atitudes que geram tempestade sobre as nossas vidas, e que essa palavra possa ter cravado dentro amém do seu coração, e que você possa sair daqui com um novo entendimento, amém, com uma vocês nova que missão. Estão acompanhando aí, receba essa palavra de Vamos Deus. ficar de pé nessa hora, aleluia, Jesus. glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Eu queria que está aí fora chegasse para cá, e nós vamos segurar na mão do outro aí. Fecha o ciclo aí. Vamos segurar na mão do irmão aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Rapaz, glória a Deus, Deus foi gente, hein? Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que existe 2 tipos de tempestade. A tempestade interna, que é dentro, Aleluia, glória a Deus. e a tempestade externa.
A tempestade externa é a tempestade que os marinheiros passaram, aquele alvoroço que eles viram o vento, a fúria do vento, o bater das ondas. Essa é a tempestade externa. A tempestade interna é o medo, o pavor, a tribulação, a angústia que eles passaram. Talvez vocês estão passando hoje aqui porque eu não conheço vocês. Eu não sei da vida de vocês. Mas feche os olhos e nós vamos orar. Eu não sei qual é a tempestade que você está passando. Eu não sei qual a tempestade que você entrou. Da parte de Deus. Eu não sei qual a tempestade que você está passando pela desobediência. Deus te mandou visitar alguém. Deus falou no seu coração para você chamar alguém para estar no culto amanhã. Ou há muitos dias você nunca fez isso. Talvez você está sofrendo essa consequência, lutas, algo que está vindo sobre você. Mas eu quero te dizer, hoje é a noite de você reconhecer que é por causa de você que a tua família está sofrendo. É por causa de você que as pessoas que estão ao teu redor estão sofrendo, porque você tem um chamado. Às vezes você nem acredita que tem um chamado, mas Deus chamou, foi você. Deus escolheu, foi você. Aleluia. É você que vai falar a palavra. É você que vai orar pelo doente. É você que vai orar pelo endemoniado. É você que vai pregar para as pessoas. Eu quero orar por você neste momento. Pai, neste momento eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida deles. Que o Senhor venha tirar ele do meio dessa tempestade externa e interna dentro deles. Que o Senhor venha trazer uma calma dentro do coração dele, dentro da alma. Talvez muitos deles não estão dormindo mais, não tendo mais paz dentro de si. Mas eu quero que o Senhor toque dentro da alma deles, do coração deles, e traz o meu refrigério para a alma dele. Pai, eu profetizo bênção sobre a vida deles agora. Que o Senhor venha cumprir o teu chamado na vida deles. Eu não sei de que forma, eu não sei do que jeito, mas eu creio que o Senhor irá cumprir, Senhor. E eu creio que o coração de cada um deles vão obedecer com amor, Senhor, vão estar debaixo da bênção. E eu profetizo e abençoo sobre a vida deles agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Nessa oportunidade, irmão, que nós estamos aqui reunidos aqui, eu quero perguntar. Amém. Quero agradecer cada um de vocês aí que estavam acompanhando a live. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite, uma boa sexta-feira. E vou encerrar a live aqui agora, viu? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha ministrar no coração de você, assim como ministrou no nosso. Amém. Eu quero cumprir esse chamado aí. É só levantar a mão que nós vamos orar por você, tá? E Deus vai fazer um milagre na sua vida. Tem alguém?